Boa noite a todos. Nosso grupo irá apresentar, na disciplina de Interação Fluido e Estrutura, o trabalho cujo nome é Cavitação em Vasos Sanguíneos. O docente responsável pela matéria é o professor Dr. César e os integrantes do grupo são Felipe, Larissa, Marcel e Nelson. Olhe para essa imagem e responda. O que o Squirtle faz quando solta seu jato de água? Você poderia responder que ele ataca outro Pokémon para poder vencer a batalha, obviamente, mas no nosso caso podemos dizer que ele realiza cavitações. Pelo nome, a gente associa com cavidade, a lógica é por aí mesmo. Traduzindo em miúdos, a cavitação é um fenômeno que ocorre em fluidos normalmente não homogêneos, e ao atingirem a pressão de vapor para uma determinada temperatura, nucleiam uma porção de minúsculas bolhas. Quando essas bolhas dentro do equipamento, que pode ser uma bomba, turbina, válvula ou até mesmo hélices de barcos e submarinos, atingem um ponto de escoamento em que a pressão se eleva, a bolha colapsa e gera um microjato d'água. Contudo, este gera uma espécie de onda de choque, de energia tão elevada que ao ocorrer próximo de uma superfície causa sua erosão. É aquela famosa frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é mesmo? Neste slide temos algumas imagens mostrando quando esse tipo de fenômeno citado anteriormente ocorre em alguns equipamentos industriais. Pelo visto, o problema é sério mesmo. A explicação do fenômeno de cavitação se promove basicamente no interior de sistemas hidráulicos. Desta forma, é possível associar este estudo com uma vertente da área de biomecânica interna que pesquisa características físicas e biofísicas de tecidos histológicos, como por exemplo os vasos sanguíneos que integram o sistema circulatório do corpo humano, sendo que estes se comportam como uma espécie de sistema hidráulico e podem sofrer, diante de certas situações, com a formação de bolhas gasosas no seu interior. Sabendo que o escoamento de sangue em artérias ou membranas são escoamentos multifásicos e pulsáteis, deve-se entender de que forma a constituição de bolhas gasosas acontece no interior dos vasos sanguíneos para que assim seja confrontado e associado com o fenômeno de cavitação visto na aula de interação fluido-estrutura. Bom, vamos lá. A embolia gasosa é uma situação que consiste na presença de bolhas de gás no fluxo sanguíneo, o que dificulta o caminho percorrido pelo fluido. Ao bloquear a passagem de sangue, há uma série de consequências maléficas ao corpo humano. Uma doença associada a este tipo de formação de bolhas gasosas é a doença da descompressão, comumente verificada em mergulhadores que se aventuram a desbravar profundidades significativas sem o devido preparo. Nestas circunstâncias, a patologia se sucede após uma rápida redução da pressão que gera gás previamente dissolvido em sangue ou tecido para constituir bolhas nos vasos sanguíneos. Esses fatos são facilmente explicados com base nas leis de Henry, as quais afirmam categoricamente que a solubilidade do gás em líquido é diretamente proporcional à pressão exercida desse mesmo gás no líquido. Sendo assim, os gases inertes contidos no sangue e tecidos, como por exemplo hélio e nitrogênio, aumentam a sua quantidade com a elevação de pressão, ou seja, na descida do mergulhador. E no período da subida do mergulhador, a pressão circundante diminui, o que culmina na geração de bolhas. Com isso, nota-se uma semelhança significativa do fenômeno de cavitação que está dentro dos escoamentos multifásicos com o processo de embolia gasosa. Por essa razão, há o entusiasmo de discutir tais assuntos frente a esta transposição interdisciplinar de conceitos abordados em interação fluido-estrutura e a segmentação de biomecânica interna. Os dados referentes ao processo biomecânico da dinâmica de bolhas no sistema circulatório foram obtidos a partir de uma revisão bibliográfica. E com base nessa revisão, dividimos a análise em adimensional, teórica, computacional e experimental. Neste slide, iniciaremos a análise adimensional, na qual deve-se definir as variáveis repetidas, como a velocidade do escoamento, o diâmetro do vaso e a densidade, e definir também variáveis não repetidas, como o comprimento do vaso, a viscosidade do sangue, a frequência de pulsação, a variação da pressão local com a pressão de vapor e a frequência de relaxamento.
Assim, seguindo os passos do teorema de Buckingham-Pi, tem-se que o número de grupos adimensionais é dado por n igual a k menos r. Como são 8 grupos e 3 dimensões físicas mínimas, temos então um n igual a 5. Na sequência, serão encontrados os 5 grupos adimensionais propostos pelo teorema. Para o primeiro grupo, tem-se estas equações mostradas no slide. Levando em conta todas as considerações, a gente nota que o primeiro grupo adimensional é o inverso do número de Reynolds. Para o segundo grupo adimensional, levando em conta todas as nossas considerações aqui mostradas, evidenciamos que ela se trata da razão de aspecto. Então, como terceiro, quarto e quinto grupos adimensionais temos, respectivamente, o número de Struhel, metade do número de cavitação e o inverso do número de Weisenberg. De posse dos 5 grupos adimensionais, podemos explicitá-los rapidamente. O número de Reynolds representa a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas, e é recorrentemente citado em estudos com fluidos não newtonianos. A razão de aspecto, por sua vez, é um parâmetro geométrico que influencia fenômenos do escoamento e do comportamento da estrutura. Já o número de Struhel é um parâmetro importante na descrição de escoamentos pulsáteis com um movimento periódico, já que ele associa as oscilações do escoamento devido às forças inerciais, às mudanças na velocidade devido à aceleração convectiva do campo de escoamento. O número de cavitação relaciona a pressão local e a pressão de vapor à energia cinética do fluido, representando uma medida de probabilidade de ocorrência da cavitação. Já o número de Weisenberg estabelece uma relação entre o tempo de relaxamento de um fluido viscoelástico e o tempo de deformação do escoamento. Agora falaremos sobre o modelo teórico. Dentre os diversos fenômenos de interação fluido-estrutura relacionados aos escoamentos multifásicos, a cavitação é aquele que apresenta a modelagem e as aplicações mais interessantes em sistemas biológicos. Ela pode ser encontrada no estudo de plantas vasculares, no tratamento de pedra nos rins a partir da litotripsia usando ondas de choque, na melhora do transporte de fármacos através de, por exemplo, a barreira hematoencefálica, e na descrição de lesões causadas por ferimentos de alto impacto, como, por exemplo, ferimentos à bala. A cavitação é comumente dividida entre cavitação inercial e cavitação não inercial. A cavitação inercial descreve uma dinâmica de bolhas rápidas e energéticas, enquanto a cavitação não inercial descreve uma dinâmica de bolhas mais lentas e menos energéticas. O fenômeno de embolia, descrito na introdução, é um fenômeno que pode ser modelado como cavitação não inercial. No entanto, o estudo mais comum em biomecânica é da cavitação inercial e, portanto, o nosso modelo teórico se baseará nisso. A cavitação inercial possui algumas etapas, dentre as quais podemos citar a nucleação, a expansão, a oscilação e o colapso. As bolhas nesse fenômeno atuam como fonte de instabilidade. Durante a sua expansão, elas atuam contra a resistência do meio, o deformando. O seu colapso também pode gerar danos aos tecidos, já que libera muita energia em alta frequência e de forma altamente localizada, através do microjateamento. A modelagem desse fenômeno, no entanto, é complexa, já que envolve o estudo de escoamentos multifásicos e, no caso biológico, o estudo de fluido não newtoniano e de propriedades de materiais biológicos nem sempre bem descritas. Porém, para ilustrar a modelagem, duas abordagens demonstradas em um artigo de revisão de 2021 serão mostradas aqui: a abordagem estática e a abordagem dinâmica. A abordagem estática não leva em consideração o caráter temporal e apenas visa prever o bubble burst, que é um crescimento instável das bolhas, ou seja, ela tem por função identificar o raio limite. Ela é empregada em casos em que a dinâmica de crescimento das bolhas é lenta ou quase estática. Sua modelagem pode ser feita a partir do modelo de Kelvin-Voigt não linear, que constitui um tensor a partir de componentes elástica e viscosa.
A componente viscosa, nesse caso, está relacionada com as características temporais e, portanto, não é levada em consideração. Apenas o tensor elástico é, e pode ser modelado por uma equação, que é a função da densidade de energia de deformação W e do tensor de Cauchy-Green, V. Diversas abordagens foram estudadas para a montagem de equações constitutivas. Algumas delas podem ser vistas nessa imagem e também podem ser encontradas no trabalho original ou no nosso relatório. Já a abordagem dinâmica considera o caráter temporal, já que estuda bolhas com dinâmicas muito rápidas. Ela leva em consideração, então, o tensor viscoso, que é uma relação da viscosidade com a velocidade u. A partir da substituição da velocidade e do tensor na componente radial da equação de momento e fazendo-se algumas alterações, é possível chegar na equação de Rayleigh-Placid, que leva em consideração fatores interessantes como PB, que é a pressão interna da bolha, P infinito, que é uma pressão a uma direção radial muito distante da bolha, e o último termo, que leva em consideração a influência da deformação do meio na dinâmica da bolha. Nesse caso também, diversos modelos constitutivos foram estudados com o tempo, assim como as suas possíveis aplicações para diferentes tecidos biológicos. Alguns deles se encontram nessa imagem. Agora, falando um pouquinho sobre a análise computacional, podemos dizer que as simulações numéricas de escoamento sanguíneo vêm sendo cada vez mais frequentes e têm trazido significativas contribuições na análise de distribuições de tensão nas paredes dos vasos sanguíneos. A análise computacional apresentada a seguir foi modelada utilizando o método dos elementos finitos no software ANSYS e foi comparada com os resultados experimentais obtidos pelo Laboratório de Simulações Hemodinâmicas do INCOR. Vale dizer que essa análise teve como objetivo apenas entender como a vazão sanguínea se comporta e qual é a distribuição de pressão presente. Primeiramente, foi analisado o número de Reynolds e foi percebido que o escoamento sanguíneo no interior da artéria pode ser classificado como um escoamento em regime laminar, uma vez que o número de Reynolds não ultrapassou os 1260, ficando abaixo do valor máximo de 2000 para um escoamento laminar. A segunda análise feita foi sobre a vazão sanguínea e sua respectiva distribuição de pressão. Os resultados encontrados para a geometria com 60 divisões no comprimento foram de 4,72 litros por minuto para a vazão e 14,5 kPa de pressão. Resultados esses que convergem para os resultados experimentais, o que solidifica a nossa análise, tornando ela confiável. Por fim, esse é o perfil de velocidade do sangue no interior da artéria, onde conseguimos observar que as maiores velocidades do sangue ocorrem nas regiões próximas ao centro da artéria, característica do escoamento em regime laminar. A análise experimental dos fenômenos de interação fluido-estrutura baseados em dinâmicas de bolha em sistemas biológicos apresentam desafios quanto à modelagem do fenômeno e à aparelhagem experimental. Vale ressaltar novamente que o escoamento de sangue, por exemplo, é multifásico. Os tecidos biológicos apresentam caracterização mecânica incerta e os fenômenos envolvidos com as bolhas apresentam uma física altamente complexa. Por isso, estudos na literatura são raros. No entanto, a fim de ilustrar possibilidades experimentais, uma abordagem desenvolvida pelo estudo de Zong e outros de 2001 é apresentada aqui, mas de forma qualitativa. A litotripsia de ondas de choque é uma estratégia terapêutica comumente usada, como já foi mencionado. No entanto, ela apresenta efeitos colaterais, como a ruptura de vasos e os danos aos tecidos. Dois mecanismos são cotados como possíveis causas desses efeitos colaterais, a cavitação e o estresse por cisalhamento. Esse aparato experimental visa identificar a causa por cavitação. No experimento, pode ser usado um litotritor eletrohidráulico de onda de choque, que será responsável pela geração de ondas de choque e os picos de pressão positiva ou negativa. Também são utilizados vessel phantoms, que são estruturas comumente usadas para simular a ação de certas terapias e exames no sistema vascular,
como ultrassom, raio-x, dentre outros. Nesse caso, tubos de silicone de várias espessuras podem ser usados para simular as artérias. A celulose regenerada de parede fina pode ser utilizada para simular o tecido periférico, e fibras ocas, por exemplo, podem ser utilizadas para a representação de pequenos vasos. Essas fibras vêm de material de diálise ou ultrafiltração. Os tubos e as fibras são cortados em segmentos menores e incorporados a conectores retos em ambas as extremidades com epóxi. O conjunto, então, pode ser conectado a um sistema de circulação acionado por uma bomba peristáltica, operando na sua velocidade mais baixa. Como fluido de teste, pode ser utilizado água desgaseificada, contendo uma quantidade de Albunext, que vai servir como núcleos de cavitação para observar a dinâmica da bolha. Além disso, a montagem pode ser imersa em uma câmara de teste de 100 mm3, preenchida com óleo de rícino. Essa estratégia é utilizada para suprimir significativamente a cavitação fora do tubo. A câmara de teste é colocada em cima do refletor do triptor. A câmara possui janelas ópticas e acústicas embutidas em suas paredes laterais, para facilitar as técnicas que comentaremos adiante. A montagem com tubo é anexada a um suporte em forma de U invertido, fixado em um estágio de translação de 3 eixos para que seja possível o posicionamento e a varredura do Vessel Phantom. Para caracterizar a dinâmica da oscilação de bolha, podem ser utilizadas algumas caracterizações físicas. Além disso, medições semelhantes também podem ser realizadas em campo livre, ou seja, com a câmara de teste preenchida com água desgaseificada, para efeitos de controle. Técnicas de PCD, Passive Cavitation Detection, com o uso de ultrassom, por exemplo, podem ser utilizadas em conjunto com imagens de alta velocidade. A técnica chamada de Shadow Graph Imaging System usa sistema de laser pulsado para produzir as imagens. Testes de ruptura também podem ser feitos utilizando as imagens para identificar líquido vazante das fibras no óleo de rícino. Para isso, deve-se tomar cuidado para remover bolhas visíveis fora da fibra, com uma seringa, para minimizar os efeitos cisalhantes. Quando identificada uma ruptura, o experimento deve ser parado e reparado, com, por exemplo, a remoção do líquido vazante e a reposição do óleo. O experimento deve ser parado também após certo número de choques. Algumas discussões da análise experimental propostas pelo artigo são interessantes de serem trazidas aqui, como, por exemplo, a possibilidade de quantificar o fenômeno de interação fluido-estrutura, até então pouco detalhado, com a simulação dos vasos sanguíneos e a indução da dinâmica de bolhas. Também é possível se ter um melhor entendimento do mecanismo de lesão tecidual a partir da ruptura de pequenos vasos. A relação entre o tamanho dos vasos e a restrição do fenômeno também é estabelecida, uma vez que o tamanho dos vasos restringem o tempo e a expansão máxima das bolhas. Os pequenos vasos apresentam dilatação significativa e ruptura com a dinâmica de bolhas. Além disso, parece haver uma relação entre a vasoconstrição e a formação de novos núcleos de cavitação. O que podemos concluir deste trabalho? Bom, o objetivo do trabalho foi atingido, pois conseguimos definir as variáveis necessárias para analisar a dinâmica de bolhas no sistema cardiovascular utilizando os conceitos de interação fluido-estrutura. Além de explorar como as interações fluido-estrutura ocorrem e suas diferentes tratativas, dependendo do contexto em que estão envolvidas, podemos dizer que os resultados obtidos, tanto nas análises computacional como experimental, são bastante satisfatórios, o que diminui danos desnecessários à saúde e reduz o número de ensaios em vivo, se tratando da área biomédica.